Abacuque 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, sobre estes, contra ele, um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os seus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar? Pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos ilumine na compreensão da Tua palavra e que ela fale ao nosso coração nessa noite. Nós te agradecemos por tudo que já nos tens ensinado, pela comunhão, pela alegria, pelo lazer, pelo tempo de descanso que o Senhor nos tem dado aqui. E nós pedimos que mais essa noite seja uma noite para o louvor da Tua glória. Abençoa os demais irmãos em todo lugar no Brasil, que durante esse período se reúnem para louvar o Teu nome e aprender a Tua palavra e evangelizar. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 2, do verso 2 até o verso 20. Nós temos aqui, queridos, a resposta de Deus ao questionamento que Abacuque havia feito, no capítulo anterior. O questionamento era a respeito da maneira como Deus agia no mundo. Como pode um Deus justo e bom, santo e verdadeiro, usar o mal ou o perverso e o ímpio no cumprimento dos seus planos? Nós vimos que a primeira oração que Abacuque fez, e o livro ele é composto em torno de 3 orações de Abacuque, não é? Então, a primeira oração que ele fez porque ele não conseguia entender o silêncio de Deus diante dos problemas do seu povo. E Deus respondeu dizendo que a solução não era bem aquilo que Abacuque queria. Abacuque queria que
quem sabe, uma reforma, uma mudança de vida no povo, mas Deus disse que ele ia mandar, na verdade, juízo contra o povo através de uma nação poderosa, os caldeus. Isso ensejou uma segunda oração de Abacuque, perguntando como é que Deus poderia usar uma nação tão ímpia para castigar o seu próprio povo. Se Deus é santo, justo e verdadeiro, como é que ele usa o mal para realizar os seus planos e os seus propósitos? E depois dele questionar a Deus, ele resolve descansar em Deus e esperar a resposta de Deus. Foi o que nós vimos no capítulo 2, verso 1. E a partir de agora nós veremos então a resposta que Deus deu para Abacuque com relação ao problema do mal. Porque Deus iria tolerar o perverso, Deus ia deixar o mal acontecer, e a resposta de Deus vem aí do verso 2 até o final do capítulo. É o que nós queremos ver nessa noite. Muito bem. Então, o que é que Deus respondeu para Abacuque? Verso 2. O Senhor me respondeu. Você nunca perguntou como Deus fez isso? Ele está dizendo assim, Deus me respondeu. Eu orei e Deus me respondeu. Como é que Deus respondeu a Abacuque? Nós gostaríamos muito que ele também nos respondesse hoje, da mesma forma como ele respondeu a Abacuque. Tipo assim, Abacuque orou, questionou Deus e Deus respondeu. Deus deve ter respondido a Abacuque daquela forma pela qual ele costumava falar no Antigo Testamento aos profetas. Note que o livro começa no verso 1 dizendo assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Ou seja, houve uma revelação de Deus ao profeta dos seus planos e dos seus propósitos. E aqui no verso 2, quando Abacuque escreve, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Então, isso já diz de que maneira Deus falou com Abacuque. Deus deu uma visão a Abacuque. Deus veio a Abacuque ou em sonhos, ou num êxtase, ou de uma voz do céu, ou de uma forma direta, Deus falou ao profeta Abacuque. Frequentemente, era assim que Deus antigamente falava aos profetas. Há vários exemplos no Antigo Testamento disso. Os profetas geralmente dizem, o Senhor me apareceu e me disse. E aí eles dizem, e assim diz o Senhor. Então, esse sistema de fala, ele faz parte da maneira como Deus se revelava no Antigo Testamento. Além dessas falas diretas de Deus, através de sonhos, visões, revelações, Deus às vezes aparecia naquilo que a gente chama de teofanias, ou manifestações do ser de Deus. Por exemplo, às vezes Deus tomava forma humana. Ele tomava forma humana. Um exemplo que eu daria era daqueles 3 homens que vieram conversar com Abraão e avisar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Um deles era Deus. 2 eram anjos e o terceiro, com quem Abraão fica conversando, e se tiver 10 justos, se tiver 5 justos, aquele era o Senhor, na forma humana, conversando com Abraão. A gente chama essas manifestações de teofanias. Outras vezes Deus aparecia na sarça ardente, por exemplo, ou na coluna de fogo, ou na coluna de nuvem, ou na nuvem da glória, que era a Shekinah. Mas o Antigo Testamento está cheio de registros dessas aparições de Deus e dessa maneira direta pela qual ele falava aos profetas. E a gente fica pensando, se eu vivesse naquela época era tão mais fácil, né? Se Deus me desse uma visão, se ele aparecesse num sonho, ou se ele se colocasse ao meu lado, ou se ele de repente tomasse forma humana e viesse para mim e dissesse, eu sou o Senhor e eu estou aqui para te dizer o que é que tu haverás de fazer, ou então para trazer a resposta da tua oração. Mas não funciona bem assim. Todas aquelas aparições de Deus e as visões e revelações, as pessoas que receberam, ou outras pessoas que tomaram conhecimento, elas tiveram cuidado de registrar nos escritos que nós conhecemos como o Antigo Testamento. Então, todas aquelas aparições ou palavras que Deus deu aos profetas acabou tomando forma escrita, e é aquilo que a gente chama da Antiga Aliança ou os livros do Antigo Testamento.
A próxima vez que Deus se revela, a última vez que Deus falou dessa forma foi ao profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. E depois vieram o que os estudiosos e os próprios rabinos, né? Aliás, desculpa, os rabinos não, o que os estudiosos chamam dos 400 anos de silêncio. É o tempo entre Malaquias, que é o último profeta, e João Batista. Então, durante esse período, os judeus não tinham mais, os rabinos falavam que não tinha mais, acabou o espírito de profecia. O espírito de profecia se retirou de Israel, porque não tinha aparecido eles acham que acabou tudo com Malaquias, né? Depois de Malaquias não apareceu, os judeus não aceitam mais nenhum outro profeta até o dia de hoje. O último profeta que eles esperam é o Messias, que para nós já chegou. Mas eles diziam isso, que o espírito de profecia havia se retirado de Israel juntamente com Malaquias. Mas nós entendemos que Deus não parou de se revelar com Malaquias, que a próxima grande fala de Deus, a grande revelação, foi que ele veio em pessoa falar conosco. Ele tomou a forma humana, a figura humana, ele assumiu a natureza humana, ele se tornou um de nós, e ele andou entre nós. Então, essa forma de Deus falar e se revelar é infinitamente superior a todas aquelas formas antigas, porque ele se tornou um de nós, membro da nossa raça, na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus, é a revelação final, completa e absoluta de Deus. Tanto é que o autor da carta aos Hebreus, ele começa a sua carta dizendo: tendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho. E esse Filho, diz o autor de Hebreus, é a expressão perfeita da glória de Deus e do ser de Deus, é Deus entre nós. Ou seja, a revelação máxima de Deus foi na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando a gente lê um relato como esse de Abacuque, a gente fica tendo inveja de Abacuque, né, que Deus falou com Abacuque, a gente, na verdade, está deixando de entender o que é que está acontecendo. Você querer que Deus lhe fale, ou que Deus lhe guie, ou que Deus lhe oriente, daquela forma como ele fazia no Antigo Testamento, é a mesma coisa de você voltar aos sinais de fumaça na era do celular. Deus já nos falou de uma forma superior na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então não faz sentido a gente voltar àquelas maneiras de revelação que Deus tinha no período da Antiga Aliança, porque ele nos falou em Jesus Cristo. E essa fala de Deus em Cristo, essa manifestação maior dele em Jesus Cristo, foi observada, testemunhada, testificada pelos apóstolos de Jesus Cristo, que cometeram à escrita aquilo que ficou claro para eles, aquilo que eles entenderam, tinha a ver com essa revelação de Deus. Eles escreveram as cartas, escreveram os evangelhos, escreveram o Apocalipse, onde Deus escriturou a sua última revelação. Por isso, nós dizemos que a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento, contém a revelação final, completa e última de Deus. E é assim e é por ela que Deus nos fala hoje. Por isso, nós não esperamos, como normal, que de repente Deus me dê uma visão, ou Deus me guie através de um sonho, ou que Deus apareça na minha frente, ou que manda um anjo, ou que apareça numa coluna de nuvem de fogo, ou que o mato lá no quintal da minha casa comece a queimar e não se consuma, não é? E uma voz lá vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, tira as sandálias dos teus pés, porque tu estás em terra santa. E nós não esperamos mais esse tipo de coisa acontecer, porque fazia parte dos modos antigos de Deus se revelar. Então, hoje, se eu quero conhecer a vontade de Deus para mim, eu vou ler as Escrituras, aqui eu vou ver como é que Deus agiu com a vontade dEle em casos similares aos meus, aquilo que Deus aprova, aquilo que Deus desaprova, e tendo o ensino das Escrituras em oração, prestando atenção nas circunstâncias, porque Deus age através da providência, Ele fecha a porta, Ele abre portas, através de pessoas ao nosso redor, Ele pode nos dar sábios conselhos, Ele pode inclinar o nosso coração para determinadas coisas. Então, é assim que Deus nos guia hoje. Então, eu não estou querendo fechar a porta
para a ação de Deus, até porque Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer fazer. Mas o que Ele nos diz na Bíblia é que Ele já nos falou de forma final, definitiva, completa e suficiente na pessoa do seu Filho, e isso está registrado na Escritura. E é por ela que, então, a gente conhece ou tem conhecimento da vontade e do querer de Deus. Então, é importante, eu entendi que era importante nós vermos isso, né? Porque o verso 2 começa exatamente assim, o profeta dizendo, o Senhor me respondeu. Mas respondeu como? Então, não é o mesmo Deus? Será que eu também não mereço uma resposta daquele tipo? Sim, Deus com certeza vai te responder, não necessariamente numa visão como Ele fez com Abacuque, porque hoje Ele tem outros meios e métodos para nos falar. E o que é que Deus disse a Abacuque quando falou com ele? Aí no verso 2, nós lemos algumas coisas que eu vou tentar resumir aqui em breves pontos. Primeiro, Deus mandou que Abacuque escrevesse uma visão que ele haveria de dar a Abacuque. Nessa visão, Deus respondia à pergunta ou o questionamento de Abacuque a respeito de como Deus podia usar uma pessoa má para fazer o seu plano. Deus manda que Abacuque grave numa tábua, diz aí, não é? Grava em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Esse versículo já foi interpretado, ele tem dezenas é exagero, mas tem várias interpretações diferentes, não é, dos comentaristas aí. Aqui eu vou adotar, que eu creio que é mais simples. O que Deus está dizendo a Abacuque é o seguinte, eu vou te dar uma visão, eu vou te revelar o que é que eu vou fazer. Então, depois que eu fizer isso, você vai escrever o que eu estou dizendo numa tabuleta, né, grande, bem grande, de tal maneira que qualquer pessoa possa ler com facilidade, até quem passa correndo. Né? Até quem passa correndo vai poder ler. E essa tabuleta provavelmente era para ser pendurada ou na entrada da casa de Abacuque, ou lá no templo, em algum lugar visível, na praça pública, algum lugar, Deus queria que Abacuque pendurasse aquela tábua onde estaria escrita a visão. O objetivo era dar testemunho aos judeus do que Deus ia fazer. Você lembra que Abacuque está vivendo numa época em que o povo de Deus é um povo rebelde, é um povo que está em pecado, está vivendo contra a lei de Deus e de coração endurecido. Tanto é que, desde o começo, Deus está dizendo, eles não vão acreditar, Abacuque, quando eu disser o que é que eu vou fazer. Então, faz o seguinte, você vai escrever a visão que eu vou te dar, e você vai fazer isso com letra grande, num pedaço de madeira, numa tabuleta talvez seja pouco, num mural de madeira, e você vai pendurar em algum lugar, né? Ou na casa, ou no templo, a gente não sabe esse detalhe aqui. Mas era esse o objetivo. Por que Deus queria isso? Que a visão fosse escrita e fosse publicada de maneira bastante legível. Ele explica no verso 3, note aí que o verso 3 começa com um porquê, não é? Escreve porque, aí Deus dá os motivos pelos quais Abacuque tinha que gravar de maneira legítima. Primeiro, porque a visão que você vai escrever, ela ainda está para se cumprir no tempo determinado, não é para agora. O que eu vou fazer, o que eu vou revelar a você, Abacuque, não vai acontecer agora, mas é mais adiante. Então, para dar testemunho a esse povo de que fui eu mesmo que vou fazer isso, então já estou anunciando antecipadamente, para que quando aconteça o pessoal diga, mas peraí, lembra daquela tabuleta que Abacuque pendurou lá na casa dele? Pois é, estava dizendo isso, né? Estava dizendo exatamente isso que nós estamos vendo agora que está acontecendo. Então, para servir de testemunho para a nação de Israel, né, grava e publica agora. Mas não vai acontecer agora ainda o que eu vou dizer. Então, mas, veja aí, ele diz no verso 3, se apressa para o fim, ou seja, o que eu vou dizer a você vai acontecer no fim. E está se apressando para chegar lá. O fim aqui, a gente vai ver nas visões que estão mais para frente, que é tanto o fim dos caldeus, daquele império babilônico, como o fim do mundo, o dia do juízo final. Então, Deus vai começar a misturar as duas coisas, o que é muito frequente no Antigo Testamento. Os profetas anunciavam o castigo de determinadas nações e, ao mesmo tempo em que eles faziam isso, eles falavam do dia de Deus, em que Deus, no futuro, iriam castigar
todas as nações ou punir o pecado de todas as nações. E nós vamos ver que aqui também o dia do juízo é misturado com o dia em que Deus vai fazer justiça à nação de Israel contra os seus inimigos, destruindo os caldeus. A visão, então, não era para agora, mas ela caminha para o fim. Estou lendo aqui, explicando o verso 3. E ela não falhará. Ou seja, vai acontecer exatamente como Deus estava mostrando para Abacuque, não é? E aqui eu quero aproveitar para fazer mais um parênteses e explicar que esse versículo, ele define muito bem a natureza da verdadeira profecia. A profecia era, no Antigo Testamento e no Novo também, quando Deus, antes dos fatos acontecerem, anunciava com precisão e exatidão o que ia acontecer. E o que Deus dizia, eventualmente se cumpria. Então, o teste do verdadeiro profeta no Antigo Testamento sempre foi esse. Se o profeta anunciasse que Deus ia fazer alguma coisa e não acontecesse como o profeta tinha dito, ele era falso profeta e ele tinha que ser apedrejado e morto. Apedrejado e morto. Então, os profetas, eles tinham que ter muito cuidado para não dar profetada, porque dar profetada significava sentença de morte na nação de Israel, não é? Infelizmente, esse critério não é adotado mais hoje, porque você vê profecias inexatas, não é? Inexatas, vagas, que não pode, você pode encaixar qualquer coisa naquilo que o profeta está dizendo, e quando não acontece como o profeta disse, o profeta vai dizer que é falta de fé. Não aconteceu porque você não teve fé, porque você não acreditou. Muito diferente é a profecia bíblica de verdade. Aqui não independe da fé do povo. Deus está falando através de Abacuque a um povo, inclusive incrédulo, que não cria. Então não era uma questão de depender da fé do povo, mas de Deus falar. Então a profecia bíblica, ela é certa, ela é segura, ela não falha, e esse é o critério para a gente discernir se Deus está falando ou não. Então, como eu disse, nós não... Minka e eu moramos na África do Sul um tempo, onde teve um grande avivamento lá entre os Zulus. É uma tribo africana, uma das grandes tribos da África do Sul, né, os Zulus. E Deus, na década de 60, visitou aquele povo através do ministério de um pastor chamado Erlo Stegen, e muitos Zulus se converteram. E quando o avivamento começou, muitos Zulus se convertendo, feiticeiras e bruxos, deixando as suas artes mágicas, e os reis, líderes das tribos se convertendo. Nós estivemos lá e eles estavam construindo um templo para 10 mil pessoas, para vocês terem uma ideia. E eles contaram que logo que o avivamento começou, apareceram profetas. Os Zulus leram a Bíblia, é um povo muito pragmático, né? E os Zulus disseram assim: vocês são profetas? E eles disseram: sim, Deus está nos falando por nós. Os Zulus, então, qual é a profecia? Nós vamos anotar aqui, porque nós vamos ver se cumpre, porque se não cumprir, vocês vão ser expulsos da igreja e da tribo, né? E, pelo que eu sei, acabaram os profetas entre os Zulus, não tem profeta, né? Ninguém se animou a ser profeta lá, não é? Então, por conta, eu creio que dessa exigência, dessa natureza da profecia bíblica, que ela é exata e ela se cumpre exatamente como Deus está dizendo. Por isso que Deus anuncia com tranquilidade e manda escrever, pode escrever. Abacuque registra aí, para esse pessoal ver, que quando cumprir eles vão saber que quem falou fui eu. Quem falou fui eu. Então, temos muita cautela com essa questão de profecia hoje, não é? Temos muito cuidado com esse tipo de coisa. Bom, finalmente, o que é que Deus mostrou a Abacuque? O que Deus mostrou a Abacuque está aí a partir do verso 4. Está, na verdade, nos versos 4 e 5. Ele diz: eis o soberbo aqui é Nabucodonosor. A sua alma não é reta nele. Deus aqui mostra que ele conhecia Nabucodonosor. Ele sabia quem era aquele rei poderoso que estava vindo contra Israel. Na verdade, era Deus que o estava levantando. Mas Deus, na visão, mostra a Nabucodonosor, a Abacuque, que ele já havia julgado e condenado o rei da Babilônia. No verso 4, ele diz que Nabucodonosor é soberbo, cheio de empáfia, sua alma arrogante, né, que é o termo que vai ser usado no verso 5, que ele é um arrogante, a mesma coisa de soberbo. No verso 4, Deus diz:
a alma de Nabucodonosor não é reta nele. Ou seja, o seu andar e o seu proceder é desagradável diante de Deus. E também no verso 5 ele diz que Nabucodonosor é um ganancioso. Veja como ele fala, não é? Ele é gananciosa, ele tem uma boca gananciosa, tão gananciosa como a sepultura. Cemitério não para de receber gente. A morte não se cansa, nunca se farta. A morte sempre está pegando mais, está pegando gente, pegando gente. Então ele diz que Nabucodonosor é como a morte, é como a boca da sepultura, que não se cansa de tanto receber gente, né? A ganância de Nabucodonosor. Então Deus conhecia Nabucodonosor. Ele era soberbo, era arrogante, a sua alma não era reta e ele era ganancioso, por isso que ele estava fazendo todas aquelas guerras de conquista final do verso 5, né? Ele ajunta para si todas as nações como escravos, como tributários, como subservientes, como vencidos, e congrega todos os povos para o servir. Então, Deus diz a Abacuque: eu conheço o rei, eu sei quem ele é, eu já o julguei, a alma dele não é reta. Em contraste, então, qual deveria ser a atitude de Abacuque diante daquele questionamento? Mas então, por que é que o Senhor está usando esse homem para nos castigar? O que é que deveria ser a atitude de Abacuque? Bom, Deus já está dizendo aqui que ele haveria de passar. Veja no verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. O vinho é enganoso da seguinte maneira: você toma o vinho, então vem aquela sensação de euforia, e eu sei porque antes eu me converti aos 22 anos, antes disso eu tive uma vida muito desregrada. Então a gente toma o vinho, vem aquela alegria, né, aquela euforia, em algumas pessoas, em algumas vem ao contrário, depressão, mas geralmente o vinho provoca a euforia. Passados algum tempo, aquela euforia vai embora. Ou seja, aquela alegria que o vinho traz é passageira e é enganosa. Da mesma forma, é o sucesso do arrogante. Logo ele vai ter a ressaca. É passageira a vitória de Nabucodonosor. O império de Nabucodonosor é tão passageiro e efêmero quanto os efeitos do vinho. Verso 5. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante. Ele vai passar exatamente como passa os efeitos do álcool. Então Deus já disse aqui a Abacuque que ele vai julgar o rei Nabucodonosor. Até isso acontecer, o que é que Abacuque deveria fazer? Vamos voltar agora para o final do verso 3. Olha o que Deus diz. Depois de falar da visão que vem, é certa, no tempo determinado, Deus diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Se refere ao próprio Deus. Deus virá para julgar Nabucodonosor, mas se Deus tardar, você espera, porque ele vem, com certeza, ele certamente virá e não tardará. Primeira recomendação, então, para Abacuque é: Abacuque, eu vou cumprir o que eu prometi, mas não é agora. Está se encaminhando para o fim. Mas se eu demorar, da tua perspectiva, não é? Porque da de Deus sempre vai ser no tempo certo. Mas se da sua perspectiva parecer que eu estou demorando, você espera, porque eu certamente virei. E enquanto isso, você vai viver pela fé. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé aqui significa viver na expectativa do cumprimento das promessas de Deus, porque a fé é a certeza de coisas que ainda não aconteceram e a convicção de fatos que nós não estamos vendo. É isso que é fé. Então Deus disse a Abacuque: Abacuque, eu vou mandar nação contra vocês, vou mandar o rei da Babilônia contra vocês, ele vai invadir, ele vai conquistar vocês, vocês serão levados para o cativeiro, mas vocês não serão destruídos. E eu, no tempo certo, vou condenar Nabucodonosor, vou julgar Nabucodonosor e vou castigar todo o mal que ele fez. Então, Abacuque deveria confiar em Deus e aguardar em Deus o momento em que ele iria resolver o problema do mal, que seria o dia em que ele iria punir o ímpio, que seria o dia em que ele destruiria a própria Babilônia. Então essa era a promessa de Deus e era assim que Abacuque devia viver. E é assim que nós vivemos. É dessa forma que esse versículo é usado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos.
lá em Gálatas, e é usado no autor de Hebreus, dizendo que a definição da nossa justificação, como é que nós somos salvos, é baseada nessa passagem de Abacuque. O justo viverá pela fé. Ele não vai viver pelas suas obras, ele não vai viver na dependência do seu braço ou daquilo que ele pode fazer, ou dos seus esforços, ou da sua moralidade, mas aquele que é justo, ele é justificado mediante a fé nas promessas de Deus. A situação é muito parecida aqui. Nós não estamos vendo ainda, nós vivemos de promessa, a verdade é essa, né? A nossa fé, ela é toda baseada em promessas. Deus prometeu perdoar os meus pecados, prometeu que depois da morte eu vou viver, ele prometeu que Jesus Cristo vai voltar, ele prometeu que vai ter ressurreição dos mortos, e ele prometeu um novo céu e uma nova terra, onde nós iremos habitar para sempre com Deus. Eu não estou vendo nenhuma dessas coisas acontecer, mas Deus prometeu, e eu confio em Deus, e a minha vida, portanto, é uma vida de espera, é uma vida de confiança na promessa de Deus e na palavra de Deus. Então, enquanto isso aqui nesse mundo, a realidade parece contradizer a promessa. Nós vemos o mal no mundo, nós vemos o ímpio prosperando, o tempo passa, as tristezas acontecem conosco, mas é exatamente isso que significa o justo viverá pela fé. É a mesma situação de Abacuque. Ele iria enfrentar toda aquela invasão, iria passar por toda aquela destruição, mas seguro na promessa de Deus, de que Deus haveria de reverter aquilo e que no tempo de Deus a promessa haveria de se cumprir e a justiça seria finalmente feita. Bom, agora vem a visão, e eu vou correr aqui na visão. A visão que Deus deu a Abacuque era a visão da destruição de Nabucodonosor. E vem sob a forma de 5 ais. Estou lendo aqui do verso 6 em diante. Deus diz a Abacuque: não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Os estes aqui são as nações mencionadas no verso 5 que Nabucodonosor conquistou. Era como se, ele está dizendo aqui, olha, Abacuque, o que eu vou fazer com o rei da Babilônia é o seguinte: sabe todos esses povos que ele conquistou, que ele destruiu, que ele se apoderou da sua terra e tudo mais? Um dia esses povos vão se juntar todos e vão dizer: olha para Nabucodonosor, está acontecendo com ele o que ele fez conosco. Não era esse o grande rei poderoso que conquistou todo o mundo? Olha o que aconteceu com ele e com o reino dele. Vão levantar contra Nabucodonosor um provérbio zombeteiro. E o que é que vão dizer do rei Nabucodonosor? Aí tem 5 ais. O ai aqui expressa um juízo de Deus, né? Então lá, e eu vou bem rápido aqui. Os 5 ais que vêm sob a forma de um provérbio zombeteiro. Ai daquele que acumula o que não é seu. Versos 6 a 8. Ai daquele que acumula o que não é seu. Que aquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo aqueles que tu antes explorastes. Visto como despojaste as muitas nações, todos os povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os teus moradores. Ou seja, Deus iria dar a Nabucodonosor a paga do que ele fez. O que ele fez com os povos, Deus ia fazer com ele. E aí todos os outros povos iriam dizer: haha, bem feito. Fez conosco, está acontecendo agora com vocês, com ele. O segundo ai está aí do verso 9 ao verso 11, ai daquele que acumula bens de maneira ilícita. Não é? Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr no alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal, como se dissesse assim: eu estou ajuntando todas essas riquezas, nenhum mal vai me acontecer, construindo grandes fortalezas. Verso 10, vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Isso aqui pode parecer que não faz sentido, mas Tiago, na carta dele, no capítulo 5, quando faz referência ao dia do juízo em que Deus vai julgar os ricos e poderosos, Tiago diz que o ouro e a prata que os ricos e os poderosos acumularam à custa dos pobres, no dia do juízo vão dar testemunho contra os ricos. Aqui é a mesma coisa, todas as riquezas que o rei Nabucodonosor acumulou vão se levantar no dia do juízo contra ele e vão condenar. A pedra vai clamar da parede e a trave responderá do madeiramento. A pedra, a parede e o madeiramento de todos os castelos e fortalezas que Nabucodonosor construiu com a riqueza que ele roubou dos povos vão servir de testemunho contra ele no dia do juízo. O terceiro ai, tá, do verso 12 até o verso 13, ai daquele que edifica a cidade com sangue, o sangue dos povos conquistados, e fundamenta com iniquidade. Talvez a referência aqui à grande Babilônia. Babilônia era considerada uma das 7 maravilhas. Os seus jardins suspensos eram uma obra de engenharia, mas com que dinheiro Nabucodonosor construiu aquela grande cidade, da qual ele se vangloriava? Exatamente com os recursos que ele havia adquirido, matando esses povos, matando gente. Ai daquele que constrói a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão? Deus dizendo assim, não adianta nada Nabucodonosor ter construído todo aquele império, porque é tudo em vão e vai servir para o fogo. E aí, né, vem um versículo aqui que não encaixa, mas é como já um vislumbre do que é que vai acontecer. É em vão que os povos labutam, no verso 13, pois a terra se encherá não do poder dos povos, mas do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer dizer, todas essas conquistas, todas essas tentações, ou todo esse plano de conquista mundial, e, gente, a história da humanidade é exatamente isso, são nações, gente, como, por exemplo, Hitler, que queria dominar o mundo, né? Queria dominar o mundo. Agora, os muçulmanos também têm planos de conquista mundial. E antes dele, o Império Otomano, e depois do Império Babilônico, os medos e persas queriam dominar o mundo todo. Depois, Alexandre o Grande pensou no Império Mundial, e depois de Alexandre o Grande, César, o Império Romano dominando todas as coisas. Sempre houve planos de nações e de pessoas querendo dominar o mundo. Olha o que Deus diz aqui. Isso aí vai ser tudo em vão, porque o que vai encher a terra, voltando aqui ao verso 14, a terra vai se encher do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O que vai prevalecer é o reino de Deus, e nenhum dos reinos desse mundo haverá de prevalecer. Aí vem o quarto ai. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, ministrando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, uma referência aos exércitos de Nabucodonosor, não é? Onde a embriaguez era normal, e aí vem a reprovação sobre eles, ainda no verso 16 e 17, vocês leem depois. E aí o último ai é contra a idolatria, já que aquela nação, né, os babilônicos, eles eram realmente idólatras. Que aproveita o ídolo? Estou lendo o verso 18. Visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Ele está falando para os ídolos, não é? Pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não tem fôlego nenhum. Os babilônicos eram idólatras, eles tinham muitos deuses, tinham imagens de escultura ricas, cobertas de pedras preciosas, de material precioso, mas aí, ai daquele que confia no pedaço de pau e num pedaço de madeira, que pode estar coberto de ouro, você pode vestir com todos aqueles vestidos, né, ricos, botar coroa na cabeça e tudo mais, mas não tem espírito dentro dos ídolos, eles não podem ensinar, eles não falam, eles não respondem. Ai dos que confiam neles. E em contraste aos ídolos mudos, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Deus lá de Jerusalém governa o mundo, diz ele aqui a Abacuque. O santo templo era o templo de Salomão em Jerusalém, onde estava a Arca da Aliança e onde Deus se manifestava e falava ao seu povo. E Deus está no controle de todas as coisas. Ele é que realmente domina. E não é só o seu santo templo aqui, não é só o templo de Jerusalém, mas o templo do universo. O universo é o santuário de Deus. Ele está sentado no trono do universo. Por isso toda boca tem que se calar diante dele. Toda boca tem que se calar em reverência e reconhecimento de que ele é Senhor. Mas esse dia, essa é a visão que Deus deu a Abacuque, não é? Mas esse dia ainda não chegou. Esse dia em que todos se calarão diante de Deus e que o conhecimento da glória de Deus vai encher toda a terra, ele ainda é um dia futuro. E até que ele chegue, nós vamos esperar pela fé. O justo viverá pela fé. E naquele dia, Deus vai punir o ímpio, o mal será extirpado, o mal será castigado. E Deus mostrará claramente que ele tolerou o mal nesse mundo para o cumprimento dos seus propósitos. E não haverá mais questionamentos, todos haveremos de ficar calados. Eu quero concluir dizendo, meus queridos, eu penso que esse é o ponto central aqui da resposta de Deus para Abacuque. Nós temos que aprender a viver pela fé, a viver pela dependência das promessas de Deus. Fé é a certeza de fatos que ainda não aconteceram, é a convicção de coisas que a gente não vê. E a vida cristã, o cristianismo é todo em cima disso, o cristianismo todo é escatológico, ele aponta para o futuro. A nossa esperança não é aqui, a nossa vida real não é aqui, a solução do problema do mal não é aqui, a salvação ela começa aqui, mas ela não termina aqui, ela ainda tem uma parte futura. Nós ainda vamos enfrentar a morte, nós ainda lutamos contra o pecado. Então toda a nossa esperança ela é escatológica, ela se dirige para o fim. Por isso, não tem nenhuma outra maneira de você ser cristão se não for pela fé. E fé é você tomar as promessas de Deus que ainda não aconteceram e dizer, eu creio nelas e eu vou viver por elas. E eu vou viver por elas. E nós vamos ver lá no final, né, do livro de Abacuque, que Abacuque vai dizer, olha, ainda que a figueira não floresça, que falte isso, que falte aquilo, ainda assim eu vou continuar confiando e me alegrando em Deus. É isso que é a vida cristã. Nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por sentimentos. Nós andamos por fé e não pelo que as mídias sociais nos informam, pelo que o telejornal diz, pelo cenário mundial, pela política. Não é por isso que nós andamos, mas nós andamos por fé nas promessas de Deus. Então, isso é dessa forma que nós aquietamos o nosso coração. É dessa forma que nós mantemos a sanidade no meio desse mundo louco e sem sentido, né? É o que nos dá referencial e esperança, senão a gente pira, surta. Mas nós temos as promessas de Deus que nos foram dadas na sua fala maior, que é Jesus Cristo, e é por elas que nós vivemos aqui. Amém? Vamos orar. Ó Deus, fortalece-nos a fé. Ó Deus, às vezes a nossa fé vacila, e às vezes nós questionamos. Mas, ó Deus, nos ajuda a esperar o tempo do Senhor, quando o Senhor parece demorado, quando o Senhor parece atrasado. Nos ajuda a lembrar que é o tempo do Senhor e não o nosso, e que para tudo há um tempo determinado por Ti. E, Senhor, nós não sabemos quando o Senhor virá, nós não sabemos quando o Teu conhecimento encherá toda a terra, e quando toda boca se calará diante de Ti. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. E mesmo que isso não aconteça em nossos dias, nós morreremos em fé. Nós enfrentaremos a morte com esperança, sabendo que o Senhor é fiel e que o Senhor nos levantará outra vez do pó da terra para que possamos contemplar o Teu triunfo final, a Tua vitória sobre o mal e o reino que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Te damos graças porque em Jesus Cristo todas essas promessas têm o amém, e que Ele selou com seu sangue todas as Tuas promessas, e que, portanto, podemos confiar. Ajuda aqueles que enfrentam dificuldades, passam por angústias aqui nesse mundo, consolando com Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.